Cuidado com esse negócio aí da internet, porque ele deixou de ser o Facebook. Isso aí é muito puxa mesmo da mãe. Ele deixou de ser. Eu estou percebendo que o Facebook tá deixando de ser o Facebook para ser o Facebook. Facebook, Facebook. Fica ali falando mal dos outros, metendo mal em todo mundo. Não, já era outro. Está indo no mesmo caminho, Então, a boca só vai falar aquilo que o coração estiver cheio. E nós devemos, então, ter qualidade de comida, como foi falado pela doutora, né? E a qualidade de comida, e também devemos ter a qualidade da comida que comemos espiritualmente. Porque existem muitas comidas espirituais que são contaminadas. Eu poderia chegar aqui e dizer, por exemplo, que existem grupos, né, que falam que é evangelho segundo alguém. Mas aquela comida é uma comida que tem veneno. É uma comida envenenada. Você vai comer aquilo, você vai se envenenar. Existem outros grupos que também são até grupos evangélicos e que estão falando heresia todos os dias, todas as horas. Na televisão então nem se fala. Quanta heresia se fala na televisão. Aí no outro dia o cara estava falando que ele estava fazendo a barba e Jesus Cristo parou do lado dele. Que intimidade, hein? Uau! Eu fico impressionado. Se Jesus aparecesse na minha frente e eu estivesse fazendo a barba, eu não tinha nem contado a história, porque eu tinha caído duro, fulminado. Tamanha deve ser a glória de Deus para mim, nesse sentido que eu ia cair fulminado. Não, mas aí ele bateu um papo com Jesus, né? Jesus falou, olha, no dia que eu voltar para todos, eu vou voltar no púlpito que você estiver pregando. Uau. Aí o cara fala isso e as pessoas levantam as mãos e gritam, aleluia, amém. Deveriam falar a ten for. Igual fala o pessoal do rádio, tem for, mensagem recebida. Só por que isso, gente? Falta de discernimento, a gente não consegue pensar que a Bíblia está dizendo que o dia que Jesus voltar, todos vão ver, todo olho verá, vai vir quando a gente nem nos espera, como é que já está determinando um lugar, e o outro grupo que diz que Jesus já voltou, já esteve com a pessoa, conversou na cozinha do apartamento dela. Por favor, gente. Nós temos que ser mais bereianos, crentes de Bereia. Quando Paulo esteve lá na cidade, o Paulo falava, mas espera que a gente vai ver aqui se isso aí é isso mesmo. Deixa eu ver se isso aí. Aquilo que eu ia falar aqui na frente, vocês têm que dizer assim, será que o que ele está falando está certo mesmo? Vai ver na Bíblia, pergunta, procura saber. Eu tenho convicção do que eu falo. E o que eu falo eu posso provar para qualquer um. Certa vez eu discutia com um camarada e disse assim, rapaz, eu já li a Bíblia 70 vezes. Eu falei, mas não aprendeu, cara. Eu era novo convertido. Eu não tinha lido nem a Bíblia. O cara já tinha lido 70 vezes e ainda não tinha aprendido. Por que ele não tinha aprendido? Porque a qualidade da comida que ele recebia era uma qualidade de comida contaminada. Essa semana esse cara grande aqui deu bobeira e comeu uma comida que deixaram lá em cima do fogão, sei lá, o negócio estava quente, foi esquentando a comida, o que aconteceu com a comida? Estragou. Aparentemente ela era boa, mas estava estragada. Ele comeu e aí o que aconteceu com ele? Passou mal. O cara daquele tamanho caiu duro, né? Não tem nada, comida contaminada não vê o tamanho da pessoa, não considera tamanho. Claro que tamanho vai ajudar em outras coisas. Uma criança com uma comida, o resultado é muito pior. Mas de qualquer maneira, comida contaminada faz mal mesmo. E nós temos que preservar pela qualidade da comida, da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é comida boa se ela tiver qualidade. Tem que ver a fonte, como ela está vindo, como está sendo interpretada. Temos que ser cuidadosos com isso. Não temos que ter medo de questionar. Senão as pessoas falam o que querem, o que fica acontecendo aí, cada um fala o que quer, aí cada um tem sua própria interpretação. Não existe própria interpretação. Tem iluminações e tem interpretações que são certas e acabou, e outras que são equivocadas mesmo. Está mais atuando no pretexto do que no contexto.
Então nós temos que preservar a qualidade da comida, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa era a prioridade de Jesus. A comida dele era essa. E a quantidade, né? Quantidade para a gente andar aí. A quantidade, ela fala o how much, o quanto. Se nós estamos muito ocupados, se você é muito preocupado com a quantidade e não com a qualidade, então será mais importante para você quanto que você tem do que qualidade é aquilo que você tem. É meio complicado, mas a gente tem que ler ali mais ou menos. Você lembra que eu tenho essas coisas em inglês? Porque às vezes tem pessoas aqui que não falam português. E elas vão ter uma noção do que está acontecendo. Né? E você, que sabe um pouquinho de inglês, vai melhorando o seu inglês. E piorando com a minha tradução. Vocês já sabem que não é o meu dom traduzir, né? Então depende. Tem gente que está muito preocupada com a quantidade. Então come muito. Mas não tem qualidade a comida. Não tem a variedade que precisa ter, como disse a nutricionista, a doutora. Né? O cara come um montão de comida e ali ele não tem nada. Um montão de biscoito, um montão de bolo, um montão de... Isso é comida? Né? Nós poderíamos abranger mais. Lembra que nós vamos estar falando o tempo todo? Hoje a ênfase foi mais na comida, mas não quer dizer que no meio do caminho não vai sair alguma coisa. A mesma coisa quando estiver falando de outro assunto, vamos no meio do caminho falar de comida também. Não é uma coisa específica. A Bíblia diz assim, olha que coisa interessante que a Bíblia diz no capítulo 17, ela diz assim, melhor, preste atenção nisso, hein? Muito bom. Melhor, Provérbios capítulo 17, melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, olha a coisa é séria, hein? Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Isso é sério, isso não é só comida, não. A gente sabe que tem muita gente que está em banquetes e a vida é uma vida cheia de brigas, então não adianta nada, é melhor comer menos, melhor comer pão numa casa onde há paz e tranquilidade, do que estar numa casa onde há banquete, há uma grande fartura, mas briga o tempo todo. Provérbio no capítulo 15, verso 17, diz assim, é melhor, essa aqui tem um pessoal que vai gostar, né? O pessoal da salada. É melhor ter verduras na refeição, onde há amor, aí agora vai atacar o pessoal do churrasco, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Melhor ter verduras na refeição onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Nós estamos falando aqui de coisas importantes, que não é só a comida. Que muitas vezes a gente fica preocupado, nós nos preocupamos só com a comida, mas o amor é importante nisso tudo. Alguns anos atrás teve um filme, não me lembro o nome dele, não sei se é Água para Chocolate ou qualquer coisa assim, ou uma outra coisa diferente, não me lembro, já faz alguns anos. Eu estou lembrando agora, então não pesquisei. Se eu tivesse lembrado quando estava preparando a mensagem, eu teria anotado. Mas a mulher fazia comida com tanto amor. O filme é muito interessante nesse sentido. Ela fazia com tanto amor que quando o camarada comia a comida, ele se apaixonava mais ainda por ela. Chocolate, é isso mesmo? É chocolate? Chocolate. Água com... Não, só chocolate. Só chocolate? Sei lá, uma coisa assim. Não me lembro mais, faz alguns anos atrás. E ela fazia aquela comida com tanto amor, com tempero, com tanto amor, colocava tanto amor naquilo ali. E aí você vai dizer, isso aí é conversa de filme. Deixa eu falar para vocês. A minha mãe fazia uma sopa. Minha mãe fazia uma sopa, a gente chamava de sopa da sexta-feira. Só fazia na sexta. Por que ela fazia na sexta? Porque na sexta eu sumia de casa. Minha irmã desaparecia de casa. Eu sumia, ela desaparecia. Então minha mãe pensava assim, vou fazer a sopa, porque quando esses caras voltarem,
eles têm o que comer. E a melhor coisa o que é? A sopa, porque é só chegar ali e esquentar a sopa. Na época não tinha microwave, mas de qualquer forma era mais fácil esquentar a sopa e tomar uma sopinha. E aí já dormia com aquela sopinha, né? Mãe, cara, mãe é uma coisa fantástica. Eu me lembro que uma vez tinha um jogo Vasco e Cruzeiro, eu não sou vascaíno nem cruzeirense, Vasco e Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, e eu peguei minha mochila, joguei nas costas, era mochila mesmo. E eu falei assim, mãe, estou saindo agora para ver o jogo do Vasco lá em Belo Horizonte. Ela falou assim, vai, mas não demora que a sopa está quase pronta. E lá fui eu. Então o que acontece? Ela fazia essa sopa e essa sopa era deliciosa. Mas a minha mamãe, um dia, partiu e nos deixou. E aí o que aconteceu? A sopa de sexta-feira acabou. Acabou a sopa. Eu fui, num período da minha vida, morar com a minha irmã, porque ficava bem perto do meu trabalho e eu achei legal morar com a minha irmã. E ela também achou. Nós nos dávamos bem, nós éramos irmãos que se davam bem. Eu gosto de ver o irmão que se dá bem com a irmã, eu acho isso legal. E nós nos dávamos bem. E nesse papo e tal, ela disse assim, poxa, Haroldo, vou fazer a sopa de sexta-feira. Você lembra como é que a mamãe fazia? Eu digo, mais ou menos e tal. E a minha irmã fez a sopa de sexta-feira. Seguiu todos os critérios que nós lembrávamos da sopa. Tinha um esquema. Por exemplo, a minha mãe não misturava a abóbora com a cenoura. Ela amassava no espremedor que fazia o purê. Era assim na mão, né? Você espremia. Ela amassava a abóbora e depois ela amassava a cenoura. Ela não amassava a batata junto com a abóbora. Tudo era separado. E ela amassava aquilo tudo separado. Eu estou encurtando a história. E aí, em conclusão, a minha irmã fez a sopa. Aí, no final, quando a sopa estava pronta, que já tinha o músculo, a carne de músculo na sopa, tudo isso eram os detalhes, ela colocava, então, aquele montão. Parecia que ela trazia a horta toda do seu Severino para aquela sopa, que era muito agrião. Ela colocava aquele agrião todo ali na sopa e abafava. E aí, aquele agrião pegava ali e ficava uma delícia. Nós ficávamos maravilhados com aquela sopa que a mamãe fazia. E a minha irmã fez a sopa seguindo todos esses critérios. E a sopa ficou muito gostosa. E quando eu tomei a sopa, e ela olhou para a minha cara. Sempre fui muito crítico, né? Eu deixei de ser crítico depois da conversão. No primeiros anos também era muito crítico, ainda convertido, era muito crítico, agora sou menos. Diminui consideravelmente. E vocês não me conheceram no início da conversão. Como que eu era crítico? E aí, crítico ali com a comida, e a minha irmã falou assim, e aí? E a sopa, Haroldo? Eu falei assim, tá faltando uma coisinha. Ela falou, que isso? Ela falou assim, o que tá faltando? Eu digo, a mamãe. Coisinha? A mamãe faz falta. Porque ela fazia tudo aquilo ali, e ela colocava alguma coisa naquela sopa que estava além do sal, além da pimenta, ela colocava amor pelos filhos que ela tinha. Ela colocava aquilo tudo naquela sopa. E quando nós comíamos a sopa, aquilo ali estava lotado de amor. Bom, deixa eu parar por aqui, que você já me conhece, eu vou acabar chorando. Finalmente, a nossa doutora falou de harmonia. Né? Finalmente, não, ainda tem mais um ponto. Falou de harmonia. Gente, quando vem esse título harmonia, essa palavra harmonia, eu na mesma hora fez assim um clique. E eu me lembrei da música, que para mim foi uma das melhores músicas, não vou falar que foi a melhor para não ficar uma coisa muito crítica, foi uma das melhores músicas que o Paul McCartney fez. E ele fez isso depois que já não era mais do grupo Beatles. Aliás, essa semana aconteceu uma coisa engraçada. Uma jovem, uma adolescente, chegou para o pastor Greg Lower e falou assim para ele, Pastor Greg, o senhor sabia que antes do Paul McCartney estar na carreira solo, ele pertenceu a um grupo chamado The Wings? Adolescente muito orgulhosa de falar isso. E o pastor Greg olhou para ele e falou assim, uau, sim, mas você sabia que antes dele pertencer a um grupo chamado The Wings, ele pertenceu a um grupo chamado The Beatles? Ela, não. Ela tem toda orgulhosa para mostrar para ele, né? De qualquer maneira, Paul McCartney fez essa música, que eu acho de uma beleza, de uma sensibilidade muito grande, porque quantas pessoas durante todos esses anos, isso é que eu acho bonito, eu admiro,
Durante todos esses anos, várias pessoas olharam para a tecla do piano, olharam para as teclas, né? No caso, teclas, para as teclas do piano e não perceberam isso. E o Paul McCartney olhou e viu uma coisa que ninguém viu durante todos esses anos, onde ele diz que o ébano é a madeira, para você poder entender, ébano é a madeira negra. Então no piano não tem a tecla que é preta, aquela madeira no piano de boa qualidade, não é de plástico, não é? Ele é feito de uma madeira, aquela tecla é feita de uma madeira chamada ébano, que é o ébano. E ivory é marfim. Ivory é marfim. Então, piano de excelente qualidade, ele é feito, a tecla preta é feita de ébano e a tecla branca é feita de marfim. Então, o que ele fala? Ele fala assim, o ébano e o marfim vivem juntos em perfeita harmonia, lado a lado, na tecla do meu piano. Oh, Lord, oh, Senhor, por que a gente não? Isso é uma coisa linda, não é? É quando ele diz isso assim, ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh, Lord, why don't we? Nós aqui somos assim, ó, alguns são marfim, outros são ébano. Por que nós não podemos viver em perfeita harmonia? E eu postei essa semana, vendo isso, postei uma semana um vídeo, quando em 2010 o Paul McCartney cantou essa música na Casa Branca, num momento muito expressivo, porque era o ano de 2010, era um momento expressivo da Casa Branca, e ele cantar ali a música naquele local com o Steve Wonder foi uma coisa muito importante, onde ele cantou que o preto e o branco podem viver em harmonia. Não é? Essa semana que passou, nós celebramos o aniversário do Martin Luther King Jr., que foi uma pessoa que dizia que tinha um sonho, e um dos sonhos era esse, ver o negro e o branco e o negro vivendo em perfeita harmonia. Quando a gente vai para o nosso campo espiritual, nós percebemos que existe uma harmonia dos evangelhos, não é? O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Existe uma harmonia entre esses evangelhos. No processo, outros evangelhos foram escritos. E que aí, de vez em quando, tem umas pessoas aí que agora resolveram ser intelectuais, elas resolveram descobrir a pólvora ou inventar a roda, e elas ficam usando esses evangelhos que não tem nada a ver, que não faz qualquer sentido, que não acrescenta em nada, ao contrário, não tem a harmonia com os outros evangelhos. E aí fica confundindo a cabeça das pessoas com isso. Mas o apóstolo São Paulo, ele disse no livro de Gálatas, que ainda que um anjo descendo do céu pregasse para nós um evangelho diferente daquele que eles estavam pregando, que fosse amaldiçoado. Então, nós temos que saber que o evangelho tem harmonia. Existe harmonia no evangelho. Então, uma alimentação espiritual, ela é uma alimentação que entende a harmonia dos evangelhos. E aí nós podemos ver, por exemplo, para que a gente possa ver a harmonia, a qualidade, a quantidade que vamos estar recebendo, em Tessalonicenses, no capítulo 5, 21, diz que para nós não desprezarmos as profecias. Se você está acompanhando, depois eu te dou aí as passagens bíblicas. Não desprezem, o apóstolo Paulo diz assim, não desprezem as profecias. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E afastem-se de toda forma de mal. Se alguém vier trazer uma profecia para você, põe à prova. Põe à prova. Porque nas igrejas estão lotadas de profetadas. Põe à prova. Com muita educação, porque eu já não estava tão crítico e respeitei, eu ouvi quando a Denise estava grávida,
Pessoas que vieram a mim e disseram assim: